Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. E vamos dar continuidade, né? Esse livro chato aqui, Sinal Verde, né? Ele não é chato? Ele é, porque fica pegando no pé da gente, não é? Então vamos lá. Então a gente vai dar continuidade a esse livro Sinal Verde, que é antigo, pelo espírito de André Luiz e psicografado por Chico, né? Então vamos lá. Ele está agora, acho que essa é a última das questões do trabalho que ele se colocou, né? Então hoje ele vai falar nos compromissos do trabalho, que é uma continuação, né? Foram três capítulos mais ou menos parecidos. Então, só para reforçar aqui. E já começa bem, ó. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Servir é... assim, eu prefiro servir do que receber, não sei. Todos nós acho que temos essa sensibilidade, né? De servir. A gente, quando está fazendo algo para alguém, é muito melhor do que receber. E quando a gente recebe, tem que ter humildade. Por isso que é mais fácil servir. Porque aí a gente põe em prática a humildade também. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Eu vejo esse ensinamento como um dever nosso, de estarmos reencarnando, né, a cada período, a cada ciclo, reencarnamos. Praticamente é um dever que a gente tem para quê? Para que nós possamos evoluir. E se o trabalho profissional, ele não deixa também de ser uma evolução. Ele é evolução, a gente adquire conhecimentos. É a mesma coisa que nós irmos à escola. Nós não vamos aprender? No trabalho, a gente aprende até muito mais do que na escola, né? A gente adquire mais. E isso tudo vai ser jogado fora? Para nós kardecistas, não. Porque nós vamos, né, guardar isso na nossa memória e na nossa consciência, que levaremos para a espiritualidade e retornaremos melhores do que aqui chegamos nesta oportunidade. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Acho que o chefe, ele sempre tem aquele, né? Chefe é chato, né? Não tem? Mas eu até já falei uma vez, né? Quando eu lembro dessa questão da chefia, quando eu era ali lá um bom tempo atrás, quando eu tinha meu chefe e tal, e ele era um cara chato. Então eu ia brigando com ele já no banho de manhã, dentro do ônibus, mentalmente. Aí quando eu chegava lá, né, um bom dia já não saía bem, saía atravessado. Já saía mesmo, porque o que eu joguei de energia negativa em cima dele não foi fácil. E a gente aprende as duras penas. Obrigado, viu, Kardec? Que a gente aprende, André Luiz e outros, né? Que a gente tem que fazer o contrário, você tem que iluminar o seu chefe. E ele aqui no papel, a gente tem que colaborar com o chefe. E diz, mas se o chefe vai bem, o departamento vai bem, não vai? A empresa vai bem. Se o chefe vai mal, o que acontece? Muda. E às vezes o que era ruim ficou pior. A gente tem todas esses refrões aí que são assim, que não é verdade. Né? Então a gente tem que tomar cuidado aí, né? De sempre, na medida do possível, sem adulação nenhuma, de fazer o melhor que a gente tem pelo chefe. E não precisa nem puxar saco, né? Vai numa boa, faça a sua parte. Quem que é chefe aqui, de chefe de sessão? Tem alguém chefe aqui? Não? Poxa, que bom, tudo empresário, tudo já... tudo aposentado também aqui, né? Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar os esforços dos colegas. Não precisa nem falar nada, né? O famoso puxar tapetes, lembra nisso? Que ainda deve ter isso muito ainda. Então a gente nunca deve, faça a sua parte. E a gente não tem que desvalorizar ninguém para você crescer. Faça a sua parte que está bom demais. Um dia
isso vai, né? Você vai chegar ao seu momento lá, sem querer passar a perna em ninguém. Ixi, Maria, essa aqui eu já fiz. Mas vocês não falam para ninguém, tá? Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias. Bom, isso eu não fiz, né? De você vai para o seguro, né? Para ficar sentado, isso eu não fiz. Mas eu já dei ali os meus petelecos lá, já faltei, né? Dizendo, ó, ou a gente mata alguém, né? Ou morreu minha sogra, morreu, ou a gente, né? Às vezes para ir em outro lugar, dentes, né? Faz umas loucuras aí, né? Passa mal. Pior que quando a gente fala, né? A gente começa a falar, estou mal, e pior que ficava mal. Meu Deus do céu, eu tô mal para burro, mas o dia parecia que não rendia nada, você ficava péssimo. Mas a maioria faz isso. Faz. Uma vez eu li uma reportagem, né, que em primeiro lugar estava dor de estômago. Tô com dor de estômago. Gripe e gripe. Tudo bem, dor de cabelo. Gripe, é. Ou senão matava alguém, né? A gente matava alguém para faltar, né? Matar eu tinha medo. Mas falar que tinha dor de estômago já. Matava quem já foi. Já foi, né? Já era, já foi, vai que vai. Mas enfim, gente, é coisas que, é por isso que eu não gosto desse livro. Que ele fala as verdades. A verdade pra gente. E agora cabe a cada um. Agora a gente já passou, agora eu não faço mais isso. Mas quem está começando agora, né, aí, né, evita de ficar fazendo isso, não fica pegando os exemplos alheios, não. Siga a regra. Então, por aqui, mas ele está falando por proteção ou do amparo das instituições securitárias. Porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. A mentira tem perna curta, viu? Né? Você fala, um dia você vai cair em contradição. Se o chefe fala, eu vou pegar esse cara. E a gente cai. Mas ele também, acho que o chefe já foi também subordinado. Então, ele, né, não é tão rígido assim. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. E é interessante, e a gente aprende também na decorrência da vida. Quando a gente se coloca à frente de um trabalho, de algo que seja, aí você quer fazer sozinho, você quer começar do começo e terminar. Não dá certo. Se você não envolver outros departamentos, não envolver outros que sejam ali, né, que estão ligados àquele trabalho que você está desenvolvendo, não dá certo. Por que não dá certo? Porque as pessoas não se sentem importantes também com um trabalho importante. Então é essencial. Eu preciso, por exemplo, eu trabalhava com design de embalagem e tal, então eu tinha que ir para a máquina, implantar uma embalagem. Cadê o controle aqui? Aí tá. Bom, eu ia para né, desenvolver uma embalagem que precisaria passar pela maquinabilidade. Se eu não pedisse uma ajuda, se eu não envolvesse, o operador, ele derruba o meu projeto. É assim. Infelizmente é isso. Então, o que a gente aprende? Como está dizendo aqui, né? Valorize todos que estão ao seu redor. E no fim, o seu trabalho, de uma forma, vai sair que é melhor. E a gente tem que aprender isso na marra. Com duras penas, às vezes. Então, divide o que a gente sabe com os outros. Aí todo mundo fica contente e aquilo que você planejou saiu. Por que eu coloquei o controle aqui disso aqui? Acho que a pessoa que ficou responsável foi embora e deixou aqui.
Mas tudo bem, não olhem para lá não, tá? Olhem para mim. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Nunca faça nenhuma sabotagem com ninguém, nem que seja a pior pessoa que a gente tem. Você tá, né, se você não quer o mal de alguém, né, você não quer o mal para você, vai fazer para outro. Não é justo. Então, nunca que a gente não façam isso. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Greve. Eu nunca estimulei greve, mas às vezes é importante, mas tem pessoas que desequilibram muitas vezes o bem-estar de uma empresa, de um departamento, porque não está contente. Ele envolve outras pessoas para que o departamento não, porque ele não está indo bem. Então, se eu não vou bem, derrubo todo mundo dentro de uma área ou de um departamento. Então a gente não deve, né, fazer isso. Não aceite desordem, evite. Bom, que aqui não tem nenhum... Bom, deve ter subordinados aqui, né? Tem alguém que tem chefe? Certo? Então, eu acho que é importante isso para o nosso fortalecimento e para o nosso crescimento intelectual, espiritual. Deu uma boa mudada nesse conceito da nomenclatura em si. Hoje eles, sim, não todos, mas estão mais maleáveis, ouvindo mais. Não é mais aquele chefe, né? Mandatório, assim, entendeu? Eles estão mais abertos às sugestões. Na época que eu tinha a chefia, já tinha quebrado. Já havia quebrado, por exemplo, a sala do chefe, né? Tinha sala. Hoje não tem mais salas. Hoje já está mais aberto. Você tem um trânsito muito maior com o seu chefe. Isso foi ótimo que aconteceu. Foi uma evolução, eu vejo assim. Né? Aquele chefe com secretária, que ele ficava ali, né? Todo poderoso. Ele era o poder supremo da empresa, né? Você não podia sequer falar com alguém maior, superior a ele, que ele já queria te quebrar já. Às vezes as pessoas ficam até com medo, né? Sim. A pessoa assim, se afasta, né? Sim, e isso é prejudicial à própria empresa e a própria, o departamento, às vezes, porque tem hoje, você tem pontuação, você tem ali você tem os ganhos, você tem, esqueci o nome agora, as metas, né, que a gente tem. Às vezes o departamento não consegue uma meta porque um briga com o outro, há desinteresse, há brigas. A governança também acaba avaliando essa coordenação. Isso. Então, pega ele, a meta dele não está boa, às vezes não é a equipe, é ele também. Então, é isso mesmo. Porque não é, apesar do chefe ser chefe, ele é também avaliado, ele tem a sua avaliação. Se a equipe não está indo bem, algum motivo está acontecendo lá. E às vezes é o próprio chefe que não está sabendo conduzir. Né? Eu tinha um chefe que falava, bom dia, ele falou, bom dia, né? Ele falava assim, por quê, né? Mas o cara, muitas vezes, uma coisa que é interessante, às vezes os nossos problemas particulares a gente leva para os outros. Né? Se meu dia não foi legal, ou já levantei com algum problema, o que está lá do meu lado não tem culpa do que está acontecendo. Então a gente tem que mudar. Então são as faces que nós temos. Eu estou aqui hoje com você. Se o meu dia foi ruim ou bom, não importa. Eu tenho que apresentar o que eu tenho que mostrar para vocês, o que vocês estão precisando e que o ambiente precisa. Se eu chegar aqui desanimado, com amarrado, vai fazer alguém feio, vou acabar com o dia da nossa casa aqui. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar de acordo com o lugar aonde você está. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Acabei de falar isso. Você possui recursos maravilhosos. Somos pessoas incríveis, que a gente consegue alcançar coisas incríveis, só depende de nós mesmos. E a gente não precisa azedar, não precisa prejudicar ninguém na vida. Amar-nos uns aos outros, né? Respeitar o outro. São princípios básicos que a gente tem que pôr isso desde lá no começo da família. Mostrar para os nossos filhos isso.
que a família é a base de tudo, né? E a gente tem que brigar. Atualmente estão querendo acabar com a instituição família, estão querendo destruir esta organização maravilhosa que nos dá a oportunidade de crescermos em grupos, em equipe. Então, um dia ainda vou falar sobre isso numa palestra aqui de família, porque acho que precisa muito. Hoje em dia nós estamos precisando valorizar mais a família. Em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. É justo, tá certo? Quem trabalha precisa receber, e quem recebe tem obrigação de trabalhar. Não importa se o meu salário é 1, 2, 3, não importa. Eu estou recebendo aquilo que eu estou... Quando eu entrei na empresa, eu me propus a receber aquilo, né? Então, se eu quiser melhorar, eu tenho que fazer algo para eu melhorar. Dizia assim, né? Santo de casa não faz milagre, e não faz mesmo. Então, só como experiência. A melhor forma de nós, muitas vezes, melhorarmos os salários da gente é quando você procura um novo emprego. Porque você consegue ali uma negociação melhor. Depois que você entrou aí fica um pouco mais difícil de você conseguir os seus objetivos. Não que eu esteja aqui desestimulando, né, ninguém a trabalhar e ficar... Não, mas quando houver a mudança de emprego, valorize o seu trabalho, se autovalorize, se dê valor. Estude, trabalhe, faça o que você... Mas se dê valor numa entrevista. Porque às vezes é importante quando você está entrando. E tem uma outra coisa que o patrão não gosta, mas o melhor funcionário é o empregado, aquele que está empregado numa empresa. Eu estou falando isso, são experiências que a gente vai, mas é isso mesmo. O outro empresário só vai valorizar quando você está empregado. Não, esse é bom. Quando você está desempregado, Chico, o que o cara aprontou para estar desempregado? Será que ele brigou? Será que ele não foi eficiente? Fica sempre na mente do empregador essa questão. Agora, se você está trabalhando, nossa, aí é o melhor dos mundos. Quando alguém te convida, tal, ou você se expõe no mercado, é o melhor dos momentos. Porque você se autovaloriza, você é valorizado. E aí o empregador te valoriza da forma que precisa. E acho que é isso. Falei algumas coisas de empresário. Se tiver algum empresário aqui, me perdoe, tá? Estou vendo dando jeito de dar risada lá, eu estou falando que... Mas é uma verdade, não é? A gente aprende isso aos pouquinhos, mas aprende. Então vamos lá, pessoal. Eu agora vou estar, né, como entrando agora, esses puxões de orelhas, né? Que sirva para mim, para todos nós, para a gente ir aprendendo. E queria dar uma boa noite a todos, mais uma vez, aqueles que estão chegando agora. Estamos aqui na Casa Recomeço, em Jordanópolis. Gostaria também de agradecer, estou vendo rostinhos aqui, novos não, antigos, que estão retornando. Sejam bem-vindos à nossa casa, aqueles que estão chegando pela primeira vez também, que a gente possa, né, que vocês possam se sentir bem dentro de uma casa, né, espírita, de uma casa kardecista, que aqui eu tenho essa impressão, não, eu tenho certeza que nós aqui somos geradores de energias boas. Tenho já de diversas vezes ouvido de diversas pessoas isso. Isso é confortante, é muito bom para nós, né? Porque a casa, ela aconchega, isso é bom. Não sou eu, não sou nós, somos nós mesmos que construímos através dos nossos pensamentos, né? Uma casa gostosa de se vir e frequentar, né? Então sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer aqueles que colaboraram conosco direta e indiretamente no evento do caldo, que nós entregamos os caldos no sábado agora, e nós vendemos em torno aí foram 100 caldos, né? Que já vai nos ajudar muito. Não conseguimos pagar os 100% do aluguel, mas
80% nós chegamos próximo do que ajuda muito os recursos da nossa casa, né? Porque aqui, né, a gente não tem outros recursos, através dos eventos, da ajuda, enfim, de todos. É uma casa que a gente chama nossa casa, é o nosso canto, é onde é de todos nós, tá certo? Então, muito obrigado e que nós possamos contar, né? Nos demais a gente está sempre pedindo aqui, a gente fica até meio com vergonha, mas não tem jeito. Então pede para a família, pede para cestas básicas, pede para os crochês lá, mas é uma forma da gente ajudar em comunidade, em conjunto. E agradecemos de vocês confiarem confiarem na gente, saber que vocês estão colocando às vezes R$1, R$2, que ele é super valorizado, né? Que a gente realmente faz dele outras coisas. E como todos sabem, né? Uma boa casa espírita que se preze não pode receber R$1 que seja, ninguém daqui pode receber 1 centavo de quem quer que seja porque possa colocar no bolso. Ao contrário, a gente tira para dar. Então, esse é um ensinamento máximo que a gente carrega conosco. E todos que aqui trabalham, né, são pessoas que estão ajudando, sem interesse algum a não ser ajudar. Tá certo? Eu queria falar um pouco da yoga. Nós abrimos para sexta-feira, das 19 às 20h30. Vai ser a 3ª turma. Já vai começar, porque nós já alcançamos o número mínimo de participantes. Já conseguimos 7. Só vão ficar faltando 3 vagas. Quem puder, quem quiser, né? Foi aberta essa de sexta-feira, esse horário, para aqueles que não tenham tempo de vir no período da tarde. Então, é uma taxa simbólica de R$10, né? Para matricular, e, enfim, mensal isso aí. R$10 é o mínimo. Que a própria professora não nos cobra absolutamente nada. O que vocês estariam pagando é para a casa também, tá? Então, tem mais 3 vagas, é das 19 às 20h30. E é um exercício excelente. Quem conhece? Agora, vai começar agora, sexta-feira agora. Tá? Foi bom você falar. Começa a sexta. Formamos mais um grupo. Então, sexta-feira agora, iniciam-se as aulas com yoga nesse horário também. Tem as quintas, né? Que já não há. Terça, né? Terças, né? Isso. Não, de quinta. De quinta, é isso. Agora já temos. Das quintas são 2 turmas, né? Que já estão lotadas. E agora a gente está abrindo de sexta-feira no horário que aqueles que não podem participar. Então, está dado o aviso. Eu vou estar aqui na sexta-feira, isso eu venho. Participar também. Então, eu acho que eu vou encerrar só com um lembrete. Quem gostaria de falar do lembrete? O Evangelho no Lar, né? Quem ainda não faz, seria interessante que começasse. E quando achar que está numa dificuldade, não esqueça que são nos momentos mais difíceis que nós precisamos fazer o Evangelho, né? Uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Uma ou mais pessoas. O roteiro, quem precisar, tem ali o roteiro na secretaria, que vem, né, explicando tudo isso para nós. Mas é o fortalecimento familiar, né? Aquele que a gente precisa fortalecer o nosso lar contra as invasões e contra as interferências que vêm da própria casa da gente. Por nós mesmos geramos ali, às vezes, energias difíceis, ruins de se, né, absorver, e as externas. Então, que a gente possa iluminar. Um lar iluminado é protegido. Tenho certeza disso. Tá bom? E é isso. Vamos lá, então. Eu tô sem assistente. Cadê? Então, hoje, cadê? E a menina que se propôs fugiu. Silvani? Vai, deixa ela. Então vamos lá sem música hoje. Vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, fazendo um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos
em nome de Jesus, onde, logo no início desta segunda-feira, os nossos irmãos de luz já se prepararam para nos receber, cuidando de todos os momentos, para que a gente pudesse aqui receber as vibrações, as energias necessárias a cada um de nós. E eles se colocam aos nossos lados nesse instante, para que possamos em espírito e mentalmente colocar para esses irmãos as nossas necessidades. Necessidades estas podem ser de doença, de fortalecimento pessoal, podem ser para conseguir um bom emprego, não importa. Aquilo que eu esteja precisando nesse instante, ou de pedir até por alguém que esteja num hospital, que esteja num momento difícil, que o meu pensamento e esta corrente que ora aqui fazemos, possa alcançar a quem quer que seja neste bendito e abençoado planeta. Então, que nós possamos vibrar por aqueles que não estiveram presentes, por aqueles que se encontram em hospitais, nas creches, nos asilos, enfim, aonde quer que seja, que a nossa oração, que o nosso pensamento e a nossa corrente de luz possa alcançar a todos esses irmãos. E assim, de joelhos em espírito, agradecer, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. E vamos, com muito carinho, receber a nossa palestrante, que ela possa nos trazer, com certeza, e vai trazer, e vai nos deixar as mensagens de Jesus. Então, uma boa palestra para todos e um bom retorno para cada um de vocês e a mim mesmo também. Tá? Uma boa noite para todos. Uma boa palestra. Isso, por favor. Eu vou limitar o controle para desligar essa televisão. Tá bom. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo aqui? Tá dando para ouvir? Tá. Nós, com muita alegria, nos reunimos hoje novamente. É um encontro de almas, uma oportunidade que a gente tem de poder refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e trazer hoje um tema que para nós é fundamental. Na realidade, é a nossa possibilidade de contato com Deus, a nossa conversa com Deus. Então a gente vai falar sobre a ação da prece, o alcance, ação da prece e alcance pelo pensamento. São tantas as coisas que nós gostaríamos de falar a respeito desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo Pedi e Obtereis, mas trouxemos esse pequeno pedaço para tratarmos deste assunto e agradecemos ao Pai da Vida a oportunidade de estarmos aqui, hoje já de posse do conhecimento. Então, como o Aidar falou a respeito do trabalho, a gente sabe que o trabalho é uma lei de Deus. Em sendo uma lei, e depois de conhecermos, hoje com certeza, jamais nós arrumaríamos desculpas para dizer que nós estávamos doentes, sendo que nós estávamos sadios. Porque sabemos da importância que tem a nossa saúde. Então, o conhecimento vai nos libertando, pouco a pouco. E a forma como nós temos de conversar com Deus, diante de todas as questões que nós temos aqui na Terra, é a oração, a prece. Nós iniciamos com uma passagem da Madre Teresa de Calcutá. Certa feita ela estava sendo entrevistada e uma pessoa disse para ela o seguinte: como é que a senhora faz na hora que está fazendo a oração para conversar com Deus? O que a senhora fala quando conversa com Deus?
E ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. E aí a pessoa que estava entrevistando ficou intrigada. Como assim não fala nada, só escuta? Então ele fala alguma coisa para a senhora. O que Deus fala para a senhora? Quando a senhora faz a oração, o que ele diz que toca o seu coração? Ela respondeu: ele não fala nada, ele só escuta. É sobre isso que nós vamos falar hoje. São mentes que não precisam dizer sequer uma palavra, mas que se compreendem, que entendem o que vai no coração, porque a prece é o que vai no coração. Não necessita de palavras rebuscadas, de gestos, necessita de sentimento. É esse o caminho que nós vamos trilhar aqui hoje. Emmanuel vem nos trazer também uma consideração muito importante acerca disso. Ele diz o seguinte: ele fala que muitos de nós queremos falar com Deus. E falamos todos os dias, inclusive, às vezes mais de uma vez no dia. Mas poucos de nós desejamos ouvi-lo. Então aqui já ficam essas reflexões a respeito da oração para nós. No Livro dos Espíritos, na questão 282, a pergunta que Kardec faz é a seguinte, sobre a comunicação entre os espíritos, que vai ser fundamental para nós compreendermos esse alcance pelo pensamento. Então ele pergunta o seguinte: como se comunicam entre si os espíritos? Lembrando que nós somos espíritos passando por uma experiência no corpo. E aqui a pergunta é comunicação entre espíritos desencarnados. Mas aqui nos incluímos também nessa questão, porque vai valer para nós. A resposta deles, eles trazem uma palavra que muitos de nós já escutamos: fluido cósmico universal. Cabe um seminário sobre fluido cósmico universal. Acho que agora é que começou se eu não me engano, né? Então tá, gente. Mas vocês estão escutando, né? Eu não falo tão baixinho assim. Qualquer coisa vocês me avisam aí. O fluido cósmico universal, ele é um fluido, como nos traz Kardec, que vai estabelecer a comunicação entre os espíritos. Então ele vai traçar um comparativo como querendo dizer o seguinte: o ar é o veículo do som, é pelo ar que vêm as ondas sonoras. O fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Ele é quem vai levar o pensamento aonde quer que chegue. Mas o que é exatamente o fluido cósmico universal? Agora a gente vai ser um pouquinho ousado para falar muito brevemente de algo tão importante. Fluido cósmico universal é uma substância que se difunde pelos espaços interplanetários. É o fluido de onde sai a concepção de todos nós, seres. Ele está por toda parte. Para a gente traçar um comparativo de maneira muito simplista, peço desculpas para vocês, porque nós não temos tempo de entrar neste assunto, mas é importante que saibamos que ele é o veículo. Então é mais ou menos como os peixes que estão mergulhados no mar. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. É uma substância que está e permeia todos os mundos. Nós estamos inseridos nela, como os peixes estão inseridos no mar, para a gente ter mais ou menos uma ideia, tá ok? Então, como nós estamos mergulhados nesse oceano de fluidos, a sua característica, em essência, é neutra. O que é que vai modificar essa característica? A impressão que nós colocamos com os nossos sentimentos e com as nossas tendências, com os nossos pensamentos. É isso que vai incorporar nesse fluido cósmico universal. Pois bem, agora a gente consegue já adiantar e falar um pouquinho sobre onda mental. A onda mental, ela é o nosso pensamento, é como a sintonia do rádio. Nós estamos num planeta de provas e expiações, passando por um processo de mudança para regeneração. Nós sabemos que a maioria das pessoas que se encontram aqui, nós, e são bilhões de espíritos, passamos por processos de provas, de situações complexas.
muitos de nós chateados, tristes, coração apertado. Esse é o tipo de sintonia que comumente nós escutamos falar que chegam aos maus fluidos, porque são sintonias baixas. Como é uma sintonia de alta frequência? Quando a gente vem para uma reunião dessa, estamos sobre a cúpula protetora da casa, um trabalho desse de cura, estamos sendo assistidos e chegamos aqui e começamos a pensar na nossa cura. Fazemos uma leitura edificante e começamos a entrar na sintonia dos espíritos trabalhadores da noite de hoje. Isso é elevar a nossa sintonia. Então a gente já tem mais ou menos definições para sintonias baixas e sintonias altas, como o dial do rádio, quando tem aquela estação, né? O chiado, uma baixa frequência. Então tá naquele chiado, e aí a gente consegue sintonizar uma música. Mas ela não é de alta frequência, é de baixa frequência. O que acontece? Um ruído. A gente escuta a música, consegue curtir aquele momento, mas com ruídos. Quando é uma frequência de classe, uma alta frequência, não tem ruído. A gente consegue como escutar a música com uma qualidade melhor. É exatamente a mesma coisa. A questão é que a transmissão do pensamento ela ocorre de uma maneira que a gente pode ilustrar também como quando a gente está próximo de um lago, de um rio, e a gente lança uma pedra, formam aquelas ondulações concêntricas que saem da pedra e vão se ampliando, né? Aqueles anéis. A questão é que no rio ou no lago, quando a gente joga uma pedra, a gente tem a margem do rio. Então essas ondulações elas vão chegar até uma margem. Elas têm um lugar para acabar. Com o fluido cósmico universal, é completamente contrário. A nossa onda mental vai formar ondulações concêntricas e essas ondulações concêntricas vão atingir mundos que a gente nem imagina onde podem chegar. Nós vamos tocar, às vezes, corações que estão em mundos diferentes dos nossos, porque não tem margem, percebe? É um fluido que está em todos os lugares, todos os planetas. É uma questão de multiversos. Estamos inseridos nesse fluido. Percebem que não tem limites? Então, isso também tem a ver com ondas mentais negativas. A questão é que as negativas, elas tomam proporções, mas normalmente elas ficam, o quê? Na margem, ficam embaixo. Para que a gente possa alcançar pela prece aonde a gente deseja, a gente tem que alcançar lugares mais elevados. E aí nesses lugares elevados é onde os espíritos vão conseguir compreender aquilo de que nós necessitamos e também vão, por inspiração, chegar até nós. Olha quanta coisa maravilhosa acerca da prece. Pois bem, meus amigos, falando um pouco mais a respeito do que é a prece, é muito importante que a gente entenda que com o passar do tempo, essa informação sobre prece ela foi se esvaziando. Quando a gente fala de prece, o que vem à nossa mente? Oração, pedido, né? Eu vou fazer uma reza. Quando a gente fala vou fazer uma oração, uma reza, uma prece, né? Uma oração, o pedir. Só que a prece em si, o fundamento dela, a raiz da palavra, vem daquilo que vai ao nosso coração, que está em nosso coração e que a gente coloca para fora, transborda. É algo de divino que tem dentro de nós e que a gente coloca para fora. Mas com o passar do tempo, isso foi se esvaziando e ficou somente, muitas das vezes, com pedir. Prece, pedir. Quando na realidade é aquilo que vai ao nosso coração, dentro da nossa alma. Então vejam, quando a gente fala de prece, a gente não está falando só da vazante, dos momentos em que nós temos necessidades de pedir. A gente está falando também do nosso transbordar, que é o momento em que a gente tem gratidão. É o momento em que a gente vai louvar. Então, a oração ela é um mecanismo excepcional que permite para nós a mudança de ondas para campos mais sensíveis e mais elevados do cosmos. Muito importante falarmos aqui também a respeito da prece, que não tem aquela
Nossa, mas... Então, nesse momento, a Aidar vai pedir. Então, quem é que vai fazer a oração final? Então, ele escolhe alguém. Nessa hora, começa a dar um frio na nossa barriga. Quando alguém pede pra gente fazer a oração. Às vezes, até no Evangelho do Lar, a gente tá com a família. E aí, quem vai fazer hoje? Aí, todo mundo se esquiva, né? De fazer a oração. Por quê? Porque, normalmente, a gente tem uma tendência a comparar orações, percebe? Deixa ela fazer porque a dela é mais bonita. Deixa ela fazer porque ela tem umas frases mais rebuscadas, ela fala de um jeito. Então, a minha é tão fraquinha, eu nem sei se eu sei fazer, nem sei se sai direito, nem sei se Deus vai me ouvir fazendo. Pois bem, meus irmãos, não tem isso de prece mais bonita. Tem a prece mais sentida. Chegou o momento da gente começar a se soltar dos grilhões que nos prendem, porque não é um ou dois, não, são vários grilhões que nos prendem. Às vezes a gente tem vontade de fazer a prece, mas a gente não faz, porque a gente não acha que está preparado. E a preparação da prece, ela vem daqui de dentro, é do nosso coração. Muitas das vezes a gente não precisa nem falar, não é isso que a gente está falando, alcance pelo pensamento. A gente não vê aquela plaquinha falando silêncio é uma prece? Se o silêncio é uma prece, o que vale é o sentimento. Então, um convite para que a gente comece a se soltar desses grilhões que nos prendem e comecemos a fazer aquilo que vai no nosso coração. A gente é amor, é coração. Nós estamos preparados para essas questões. Mas também o contrário é verdadeiro, né? Não fazer da prece, nem no nosso Evangelho no Lar, uma palestra. Porque aí você passa a palavra e a prece vai, não acaba. Acabou o Evangelho na prece, né? Então a ideia também não é essa. Trouxe para nós uma lição. A gente não vai conseguir ler ela, tá nesse livrinho aqui. E a gente consegue baixar ele na internet, Vinha de Luz. São lições que a gente pode ler diariamente como sinal verde, né? Que é um livro potente de estudo, né? Essa lição se chama Prece Recompõe. E quem nos traz é Emmanuel, através do Chico. O início dessa lição tem uma passagem evangélica que diz o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aí o nosso pensamento já vai para lá e pensa. E eles oraram e o local que eles estavam se moveu, ocorreu um fenômeno mediúnico. Para o local se mover, ocorreu um fenômeno mediúnico. Se a gente for levar no sentido literal da palavra. Mas não é isso que Emmanuel está querendo trazer para nós. O que ele quer dizer é que a gente não habita a nossa casa. Sabe a casa que a gente vai voltar agora? Nossa residência, nosso lar? A gente não habita o nosso corpo. A gente não habita a cidade de São Bernardo, Santo André, Diadema, enfim. A gente habita o local onde o nosso pensamento está. Às vezes a gente está dentro da nossa própria casa, mas o nosso pensamento está morando em outro lugar. Não é assim? Às vezes a gente está no trabalho, mas o nosso pensamento está em outro lugar. Nós habitamos o lugar onde está o nosso pensamento. E é isso que ele vai querer trazer nessa lição. A nossa casa mental. É aí que nós habitamos, a nossa casa mental. O que a prece vai fazer? Ela vai mudar algo dentro de nós. Ela vai movimentar coisas dentro de nós. Por enquanto, nós não somos autossuficientes. Nós ainda precisamos de auxílio. Por vezes, nós precisamos de Deus até para organizar nossas ideias. A gente não fala, Deus, eu estou tão desesperada nesse momento que eu não estou conseguindo nem refletir direito para falar as palavras que eu preciso, para dizer para o Senhor o que vai no meu coração. Me ajuda a elaborar melhor essa prece, porque eu não estou conseguindo, me socorre. A gente precisa de ajuda ainda. Nós vivemos num momento de turbilhão de pensamentos. Por quê? Para a gente fazer uma prece, a gente precisa de paz. Para a gente organizar as ideias, a gente precisa de paz. Só que às vezes a paz vai trazer para a gente um autoconhecimento que às vezes a gente não está querendo se deparar. Porque se a gente conseguir ficar em paz, a gente vai conseguir ver o que está aqui dentro. O que está aqui dentro. E às vezes a gente quer fugir disso. Aí sabe o que a gente faz? A gente liga a TV em casa, vai passar uma roupa, liga a TV, tá? Aí a gente pega, o computador tá ligado,
e tem TV na sala, na cozinha, às vezes com o computador ligado, rádio também tocando uma música, e não contente a gente pega o celular e manda uma mensagem. Como é que a gente fica em paz desse jeito? Não tem a menor condição. Acaba sendo uma fuga. A gente precisa ter esse momento conosco. A gente vai lembrar lá do ensino fundamental, quando falava de decantação, que é a separação. Vou dar um exemplo. Quando a gente pegava uma garrafa PET, enchia de água, a professora pedia para encher de água, a água colocava lá dentro barro, colocava areia, água, né? E sacudia, e ela pedia para deixar ali no cantinho, para separar cada item. E aí, conforme passava o tempo, a água ficava branquinha, novamente transparente, e tudo aquilo que estava ali se precipitava no fundo, não era? É disso que a gente precisa. Para que a gente possa elaborar a nossa forma de conversar com Deus, a gente precisa desse momento, de separar, de decantar, de separar tudo que está aqui dentro da nossa mente, para a gente poder discernir, poder saber exatamente o que a gente precisa. Meus amigos, como é que podem ser as nossas preces? Elas podem ser de 3 teores: louvar, pedir, agradecer. Aqui tem aquela passagem evangélica que diz, né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas, né? Que fazem, eu vou resumir, tá, gente? Mas Jesus estava querendo dizer pra gente o seguinte, que falam as belas palavras, fazem gestos, mas que não pregam aquilo que falam. Era isso. Então ele falava pra gente, se recolhe, né? No seu aposento. E aí o Pai que te escuta em segredo vai saber o que vai no teu coração também em segredo. Essa é a passagem evangélica. E aí, Joana de Ângeles traz, né? Fico a pensar na beleza do Criador, que possibilita para os seus filhos um meio de comunicação com Ele. Então Ele deixou para nós a prece. Nem tudo que parece bom para nós, de fato é bom. Muitas das vezes a gente pede, mas a gente não tem a resposta para aquilo positiva, porque talvez aquele nosso maior pedido, aquilo que a gente mais quer, fosse o maior problema que a gente ia poder enfrentar na nossa existência. No louvar é quando a gente reconhece o Pai Criador, a gente reconhece tudo que Ele faz por nós, e aí a gente diz assim, ó, Deus, fonte eterna de amor e de luz, Deus Pai de misericórdia. Então a gente louva e reconhece nele esse Pai bom, que quer o nosso bem. Quando a gente pede, a gente vai fazer pedidos, não de questões materiais, mas a gente vai pedir o quê? Saúde, benefício para a nossa família, inteligência, discernimento para tomar as melhores atitudes. Esse é o pedido. E agradecer por exatamente tudo, pela oportunidade de termos acordado no dia de hoje, de termos chegado até aqui, pela oportunidade de estarmos aqui nesse tratamento, que é uma bênção para nós. Nós teríamos várias situações para falar a respeito da prece, meus irmãos, mas aqui a gente traz uma colocação dos espíritos superiores que nunca deixavam de orar, deixando para nós o exemplo da importância dessa conexão. Jesus se retirava para orar. Quantas vezes, né, as passagens evangélicas nós vemos que Jesus se retirava para orar. Kardec, quando recebeu sua missão, colocou, tá lá, né, no livro Obras Póstumas, logo no começo, na introdução, quando ele faz uma oração, e ele fala o seguinte: Espírito de verdade, agradeço aos teus sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. E ele vai além, ele diz o seguinte, ele fala: está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo, reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Vejam, reconheço a minha fraqueza, a minha boa vontade não desfalecerá, ele diz, mas as forças, porém, talvez me traiam. Olha o pedido de Kardec, para que possa ajudá-lo a ter forças para continuar. E o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele também vai falar sobre prece. Quando ele traz para nós, lá quando ele teve, né, a incumbência de assumir a federação,
que 4 são os pilares para que a gente, nesse momento em que nós vivemos, que nós possamos agir da melhor forma para chegarmos no nosso objetivo. Ele diz o seguinte: para que a gente faça, primeiramente, do Evangelho o nosso roteiro, para que, segundo, a gente tenha consciência tranquila como consolo de que a gente fez o nosso melhor em todos os aspectos. Uma terceira questão que ele nos coloca é que a gente esqueça o mal por estratégia. Olha só que coisa mais abençoada, esquecer o mal por estratégia. E por último, ele diz, elemento para nossa postura e para nossa fortaleza, a prece. Tamanha a importância que ela tem. Aqui nós vamos colocar, porque o nosso tempo, aqui ele não passa não, ele voa, mas isso quer dizer que ele é bom, né? Porque quando é muito bom é assim que acontece, a gente não percebe. Nossa, quando a gente vai ver já foi. E eu sei que todo mundo tem aqui os compromissos, se dependesse de mim eu ia ficar com vocês aqui, hein? Eu vou contar para vocês uma história. Uma história que fala de uma senhora, porque a gente tem uma pergunta que diz o seguinte, e vai calar fundo no nosso coração. Como que se explica o fato de às vezes nós conseguirmos efetuar proezas, realizando coisas em benefício do nosso semelhante, quando reconhecemos não possuir força para tal feito? Um exemplo, um pai e uma mãe que pede intercessão por um filho que está doente e consegue aquela graça. E aí se vê numa situação, poxa, mas eu não fiz isso sozinho, eu fui auxiliado. Como foi, né? Como que chegou nesse ponto? E aí a gente vai ter a resposta dos espíritos, mas eu trouxe uma história para ilustrar isso para nós. Muitos de vocês devem conhecer a história do tapetinho vermelho. Então tinha uma mulher muito pobre que morava lá numa vila bem afastada e ela morava numa casinha, né, num barraco com a sua neta que estava muito doente, muito doente. Ela não tinha dinheiro sequer para levar a neta para se tratar no hospital público mais próximo. E o hospital público mais próximo estava a 2 horas da sua casa. Então ela foi caminhando, deixou a neta sozinha, foi caminhando até o hospital público. Chegou lá e contou para os médicos o que estava acontecendo. A neta que não conseguia ao menos levantar e que ela tinha tentado curar a neta com ervas e já tinha tentado de tudo lá na casinha dela, mas não conseguiu. E os médicos falam para ela o seguinte: senhora, volta, traz ela aqui porque não tem outra forma senão examinando. Então imagine, 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. Ela nem sabia a condição que ia encontrar a neta. No retorno, ela estava desolada, passou na frente de uma igreja. E quando ela chega na porta da igreja, ela vê que tem algumas senhoras que estão ajoelhadas orando. Uma mulher de muita fé, nunca tinha entrado numa igreja. Mas o coração dela estava tão apertado, ela resolveu entrar. E quando ela adentrou a igreja, o que aconteceu? As senhoras, contou para as senhoras o que estava acontecendo, elas chamaram ela para fazer a oração, ela se ajoelhou também, ficaram ali 1 hora, fazendo orações. Quando chegou no final, as senhoras fazendo oração, porque viram que ela era uma mulher muito simples, de pouca cultura, então falaram por ela. Só que quando terminou, depois de 1 hora, ela falou: eu gostaria de conversar. Eu queria falar com Deus, queria me expressar. Fica tranquila, a oração que nós fizemos, senhora, já vai suprir as necessidades. Pode voltar para casa que Deus já vai atender a sua neta. Não, mas eu queria falar com Deus. E sem as pessoas deixarem, ela começou a falar. E ela falou: Deus, o senhor sabe quem eu sou, né? Então, a minha neta está muito doente. Queria pedir para o senhor, por favor, para ir lá na minha casa curar ela. O senhor tem uma caneta? Anota o endereço. Nessa hora as mulheres começaram a olhar para a outra e falar: nossa, mas é maluca, né? O senhor já pegou a caneta, Deus? Então anota, olha, minha casa. E foi dando o endereço. Foi falando: olha, vai passar pela ponte que tem, né, em cima do rio, vai chegar lá na vendinha, virando 2 ruas à direita, o senhor vai ver, depois da mangueira, uma rua. A minha casa fica no final, é o último barraco. Pode entrar tranquilo que não tem cachorro. E as mulheres olhando aquilo já estavam achando assim: nossa, mas ela já está blasfemando. Então, olha, senhora, pode voltar para sua casa, né? Não precisa se preocupar, não. Ela falou: não, pera, não terminei de falar.
Deus, só uma coisinha. Quando o senhor chegar lá na porta, eu vou pedir para o senhor, por gentileza, a chave está embaixo do tapetinho vermelho. O senhor, depois que curar minha neta, deixa a chave embaixo do tapete, porque senão quando eu chegar não tenho como entrar na casa. E as mulheres queriam que ela fosse embora logo e falaram, olha, fique tranquila, vai dar tudo certo, pode voltar, tua neta está curada. Ela estava chateada, fez o caminho de volta, e qual foi a surpresa quando ela vai chegando perto de casa? Quem vem se encontrar com ela? A neta. E aí a neta fala assim para ela, querendo chorar, né? Vó, ela fala, mas como? Você tá de pé? Ela fala assim, sim, vó. Eu não sei o que aconteceu, eu achei que era a senhora que estava chegando, escutei um barulho. Quando eu percebi, era um homem alto, com uma roupa bem branca. E ele falou para mim que a senhora mandou ele aqui. Ele me deu um beijo na testa. E antes de ir embora, ele falou que eu estava curada. Falou que para que eu me levantasse. E eu não sei como. E ela querendo chorar disse, eu me levantei. E antes de ir embora, a avó pediu para deixar um recado para a senhora. Ele pediu para dizer que ele tinha deixado a chave embaixo do tapetinho vermelho. Aqui, meus amigos, para que a gente possa então chegar na moral dessa história, né? As palavras foram as mais simples possíveis, mas elas conversaram e tinham a certeza de que Deus ia interceder, porque nós temos, como Leon Denis diz, uma ferramenta potentíssima que a gente usa mediocremente, que é a nossa prece, o poder da oração. E para a gente poder utilizar, precisa de duas coisas: fé e vontade. Já partindo para o nosso encerramento, para que não nos estendamos mais, nós vamos trazer aqui uma consideração final, que é sobre os espíritos, que eles dizem que quando a gente não tem forças, mas que a gente faz de todo o nosso coração, eles suprem a nossa insuficiência daquela hora, agindo diretamente em nosso nome, ou agindo diretamente eles, né, em nosso nome, ou eles dão uma força para nós excepcional para que a gente possa de fato concluir aquela situação. Olha o poder da prece. Deus não vem pessoalmente nos atender, já concluindo sobre a prece. Ele vai falar conosco, com as criaturas, através das próprias criaturas. Nós vamos orar e pedir, e na sequência a gente vai prestar atenção, porque vai chegar para nós alguma coisa através de um livro, de uma palavra, uma leitura, às vezes uma mensagem, um amigo, às vezes até mesmo no trânsito, atrás de um caminhão. Vocês já viram aqueles dizeres através de um caminhão que toca o nosso coração, né? Às vezes uma palavra, uma que tocou o meu coração profundamente esses dias, um livro de um pastor, é um livro Café com Deus, não sei se vocês já viram, foi um pastor que fez, um best-seller, e tinha uma palavra lá que tocou o meu coração, porque Deus é único, é de todos, né? É onde toca o nosso coração, seja na igreja evangélica, na católica, aqui no centro espírita, onde quer que seja. Nosso contato é com o Pai maior, o Pai da vida. Então, para que a gente fique atento, porque a resposta vem, ela vem de alguma forma. Em muitas situações, vem também num verbo de um amigo, para que a gente esteja muito atento a isso, muito atento. E por vezes sai da nossa boca para um amigo também, nós intermediários aí, né, como médiums. Por isso que dizem, né, que todos nós somos médiums. Quando a gente vai querer fazer um bem, plano espiritual, ele já atua em nós como um canal potentíssimo, né? Você tem 10 minutinhos para me escutar, estou com um problema sério. Pensem o que é feito em volta de nós, da espiritualidade, para nos auxiliar nesse contato telefônico, para termos as melhores palavras. Não é assim? Desligamos e falamos, nossa, me lembro o que eu falei? Ou, me lembro, mas não imaginava que eu ia falar uma coisa dessa. Ou então, nossa, mas eu estava destruído, com um problema seríssimo, a pessoa precisou de mim e eu ajudei. Né? Somos potências. Mais do que isso, as respostas do Senhor às nossas necessidades, elas vêm muitas vezes e nos buscam através dos nossos sentimentos, a subirem ao nosso coração, do nosso coração para o nosso cérebro, ou a descerem do nosso cérebro
para o nosso coração, que a gente possa usar da melhor maneira possível essa ferramenta potentíssima que nós temos. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana iluminada. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Nós vamos nesse momento, então, fazermos a nossa prece de encerramento, gratos, transbordando de gratidão profunda. Não é a nossa vazante, é a nossa cheia, é o nosso transbordar. E pelo muito que nós recebemos, nós vamos doar em formato de vibrações o melhor que nós temos em nossos corações, nas mãos da espiritualidade amiga, onde nós vibramos pelo bem do universo, pelas muitas moradas na casa do Pai. Vibramos pelo nosso planeta Terra, que nos acolhe nesse momento, nessa oportunidade abençoada, que é a nossa melhor oportunidade, a oportunidade dessa reencarnação bendita. Vibramos pelo Brasil, seu povo, seus governantes. Vibramos pelo Evangelho para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibramos pelo grupo espírita Recomeço, que nos recebe para essa tarefa abençoada de tratamento, de curas. Também nos recebe nas atividades de assistência espiritual, onde nós formamos, como a Aidar falou, nesse canto, é o nosso canto. Formamos essa família espiritual, esses laços espirituais. Por isso nós temos profunda gratidão. Vibramos por todos os nomes na caixinha de vibrações, por todos os assistidos, por todos os tarefeiros, pelos que dirigem as tarefas, pelos amigos espirituais, todos que estão participando dessas atividades. Vibramos pelos nossos familiares, por aqueles que nós deixamos no nosso lar, por aqueles que estão aqui conosco. Vibramos pelos nossos amigos e por aqueles que momentaneamente nos têm na conta de desafetos. Vibramos por todos os lares da terra, pelos sofredores do corpo, da alma, encarnados e desencarnados, e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim, agradecidos por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, por todas as ferramentas pedagógicas que Deus nos muniu, agradecemos, Pai, a oportunidade abençoada da nossa vida. Agradecemos a Jesus, Mestre e Guia, que o seu amor, a sua luz penetre em todo o nosso ser. Agradecemos a nossa mãe, a amorosa Maria de Nazaré, todas as equipes espirituais, os nossos mentores, todos que nos auxiliam na nossa jornada evolutiva aqui no planeta. E assim, nós encerramos para que possamos dar início aos tratamentos com a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.